Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vou pedir que você tome seu assento. Sinto muito honrado pela igreja aqui local, pelo pastor Marcos, por todo o carinho que nós recebemos nesta casa. Sou muito grato a Deus mesmo. Isso nos faz muito bem. E chegamos aqui no 12º dia. E certamente há uma expectativa no coração da igreja, penso eu, que veio aqui nessa manhã dizendo: Senhor, é o último dia. E uma vez Jesus disse assim: chegando o último dia, Ele subiu e começou a ministrar e abençoar as nossas vidas, e não vai ser diferente nessa manhã. Queridos irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Eu, na medida do possível, estive aqui por questões de trabalho, fiquei sem carro, enfim, não pudemos acompanhar, estar presente todos os dias, mas nós fomos bombardeados com a palavra fé, sim ou não? Nós fomos, todos os dias alguém chegou aqui e falou sobre fé, voltado para algum assunto específico que se chama fé. Cura emocional através da fé, salvos pela fé, legado de fé, fundamentos da fé, provas e medo e provas através da fé, vencendo. E assim foi durante toda a semana. E eu não sei o que tinha na cabeça dos irmãos, creio que era graça de Deus, é lógico, que deixaram esse tema para a gente. A fé que nos conduz à eternidade, é isso mesmo? Meu Deus, e os irmãos colocaram entre parênteses assim, ó, glorificação. Rapaz, vocês não têm ideia do que é isso. Lógico que vocês têm. Mas a glorificação, e nós vamos falar sobre isso aqui nessa manhã, ela está relacionada a um evento futuro, e pelo qual nós cremos pela... Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá. A carta aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 17. Não é o nosso tema diretamente, mas faz parte aqui da nossa leitura. E ele nos fala exatamente o que aconteceu aqui por esses dias. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Diga para o seu irmão aí que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vai, irmão, provoca ele aí. Mas para você não ficar muito pensativo, já está alguém pensando: poxa, a hora já está quase indo embora, ainda tem Santa Ceia. Eu vou dizer uma coisa para você. Os japoneses, eles têm uma arte poética que se chama haikai. Eu não sou japonês não, mas eu trabalhei algum tempo com japoneses. E essa arte poética deles é dizer muito com pouco. Com pouca coisa você consegue dizer muito. E eu vou me esforçar para fazer isso aqui nessa manhã, pelo tempo que temos aqui para ministrar a palavra de Deus. Então vamos lá, reforça aí para o seu irmão, ó, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vai, provoca ele aí. Acorda se ele estiver dormindo aí. Isso. Irmãos, falar sobre fé, é falar sobre aquilo que mais importa para a vida da gente. Porque tudo que cremos na palavra de Deus é pela... Mas existem alguns tipos de fé que muitas vezes nós pensamos que é essa fé que nos conduz para a eternidade, e não é. Por exemplo, agora no final do ano eu nunca vi tanta gente com fé. Rapaz, tinha um tal de Mega Sena da virada, que eu nunca vi tanta gente com a fé financeira tão grande. É sério. As pessoas estavam ali, todo mundo desesperado. E o que é que eles diziam? Vamos fazer uma fezinha. Essa não é a fé que leva para a eternidade. Irmão, esse é um tipo de fé que não vai conduzir a pessoa para a eternidade de jeito nenhum. Mas a Bíblia também nos aponta alguns tipos de fé. Por exemplo, Tiago diz que existe uma fé que é morta. Sim ou não? Ele diz que a fé sem obras, ela é o quê? Uma fé morta. Paulo diz para Timóteo que ele tinha uma fé não
fingida? Ou seja, se existe uma fé não fingida, existe uma fé também fingida. Sim ou não? Jesus, uma certa vez, se dirigiu para os seus discípulos e disse para eles o seguinte: homens de pouca fé. Então, se existe, não é bullying, irmãos, é pouca fé. Se existem homens de pouca fé, Jesus, uma certa feita, encontra-se com um centurião que pede em favor do seu servo, e Jesus diz para ele: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta. Ele encontrou-se com uma mulher também, Ciro Fenícia, se não me falha a memória, e ele disse para aquela mulher, depois de fazer algumas trocadilhos com ela, deixou ela num beco sem saída, e ela achou saída no meio daquele beco, e ele disse: mulher, grande é a tua fé. Meu Deus do céu, falar de fé é uma coisa extraordinária, porque a nossa vida, queridos, e o nosso relacionamento com Deus, ele é pautado pela fé, irmão. Como é que você se relaciona com Deus? Através do quê? Através da fé, meu irmão. Não tem jeito. Agora, essa fé que nos conduz para a eternidade, essa fé que nos leva para a eternidade e que vai trazer a glorificação, meu irmão, aí é outra coisa. Aí está além daquilo que o olho viu e que subiu ao coração do homem. E essa fé, ela está no livro e na carta aos Hebreus, no capítulo 11, aonde nós temos, de princípio, o verso 1, que nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se... A fé é o que, irmãos? Alguém está dormindo, eu não acredito nisso. 11 horas da manhã, 10h30 da manhã está dormindo. Não, pera aí, vamos melhorar isso aí. Vamos ler todos juntos aqui, eu vou ajudar vocês aqui, vai, vamos lá. No 3, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esta é a fé para a eternidade, querido. Essa não é uma fé financeira, essa não é uma fé para os problemas do dia a dia, essa não é uma fé para tua unha encravada, não é esse tipo de fé. Essa aqui é a fé que vai te conduzir para a eternidade, para todo sempre, como diz a Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, segundo os historiadores, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e aí ele diz que define fé como um firme fundamento das coisas que não se veem e se esperam. E aí ele vai dizer, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é o tipo de fé que eu tenho que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é essa aí. É esta fé de um fundamento firme, de uma certeza, de uma convicção das coisas que se esperam. Então, você pega a carta aos Hebreus, pega o capítulo 11 mesmo, e você tem uma galeria dos heróis da fé. Você sabe que como é que eu pensava, pastor Marcos, demais obreiros, igreja do Senhor, que nós que estamos, o capítulo 12 diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Rapaz do céu, mas como eu pensava errado. Eu pensava que essas testemunhas eram meu vizinho, meu colega de trabalho. Tem nada a ver, irmãos. Ele nos dá a galeria dos heróis da fé. E a testemunha, a nuvem de testemunha que nós temos são esses personagens que aparecem aí na Bíblia. Os heróis da fé, em algumas traduções colocam lá os heróis da fé. São essas testemunhas que pela fé, queridos, eles viram o invisível. Que pela fé eles caminharam, saudaram as promessas de longe, a abraçaram. Mas eles só podem ser aperfeiçoados por nós, através de nós. Porque eles estavam dizendo que eram peregrinos e forasteiros e que estavam aguardando uma cidade celestial, cujo artífice e construtor é Deus. Está no texto isso aí. Eles viviam pensando lá na frente, na eternidade. Está no texto isso aí. Você pode ler Hebreus, você vai encontrar isso. E quando aparece a questão das nuvens de testemunha,
Ah, querido, ele está dizendo assim, olha, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Quem é Jesus? O autor e consumador da minha e da sua fé, meu querido. Ô irmão, não é pouca coisa não, aleluia. É muita coisa gloriosa. Para a gente, pelo tempo que temos, eu vou precisar correr aqui mesmo, a carreira que está proposta, e para pregar também. Eu gostaria de fazer uma transição rápida aqui. Questão da fé, vocês já ouviram bastante, eu falei mais um pouquinho aqui, você guarde no seu coração. Agora vamos para a questão da glorificação, porque a fé, ela nos conduz para a eternidade, e essa fé vai desembocar na glorificação. Mas antes de nós falarmos sobre glorificação, nós precisamos entender a nossa condição. E nós sabemos aqui, é muito pregado isso aqui continuadamente, quase todos os cultos nós ouvimos aqui, que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e que Ele foi pregado na cruz, verteu seu sangue para nos perdoar. Então nós precisamos entender primeiramente esse quadro, desenhar esse quadro primeiro, porque o homem pecou, se distanciou de Deus, se perdeu na caminhada. Deus prometeu que haveria um que esmagaria, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e aí entra então o plano da salvação para todos os homens. Você acha que Deus ia largar o seu projeto de mão só porque um intruso apareceu lá, achando que ia resolver tirar as pessoas da presença de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus? De maneira nenhuma, querido. Deus conhece o fim desde o começo. Coisa louca. E eu vou explicar isso para você. Ô pastor, mas como assim? Querido, a Bíblia nos diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já estava lá, o plano já estava traçado. Mas o nosso irmão que nos precedeu aqui, foi antes de nós, ele dizendo, quando abriu o culto e se cantou um louvor, porque Deus nos ama, que Ele viu em nós, porque a nossa condição era exatamente daquela mesmo, miseráveis pecadores, longe de Deus, longe dos seus propósitos. A Bíblia nos apresenta a condição humana como miseráveis pecadores. E um dia desse, um amigo meu que não é cristão, lá na empresa, ele pegou o Novo Testamento e ele começou a ler, quando Paulo diz para Timóteo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo diz assim, do qual eu sou o principal. Eu falei, eu sou o segundo, já falei para ele na hora. E aí eu aproveitei para contar a história de Paulo, quem era Paulo antes de Jesus e depois de Jesus. Quem era Paulo antes de conhecer a graça de Deus e depois que Paulo conhece a graça de Deus. E ele ficou de boca aberta assim, quase babando, e todo dia eu estou na orelha dele. Vai ler Atos 9, vai ler Atos 8, vai ler a palavra de Deus. Ele já está ficando, ele está criando já um quadro na cabeça dele. Ele, rapaz, eu estou impressionado. Eu falei, vai ficar mais ainda, vai lendo, vai comendo, porque isso vai fazer com que o coração dele se encha de... Oh, meu irmão. E ele vai ser salvo pela... Oh, Jesus de Nazaré, glória a Deus. Então vejam bem, meus irmãos, eu preciso, antes de levar os irmãos para a parte da glorificação, nós precisamos entender isso, a nossa condição como seres humanos. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos fizeram o que, irmãos? Todos o que, meus irmãos? Bíblia. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Deus colocou todos debaixo da condenação para com todos usar de misericórdia, diz a palavra do Senhor. Então nós encontramos alguns aspectos dentro da salvação que eu preciso dizer aqui nessa manhã de uma forma até um tanto corrida, porém necessária. Porque, irmãos, a salvação abrange alguns aspectos que devem impactar as nossas vidas todos os dias. Aquilo que o Senhor fez por nós, a primeira coisa que Ele nos deu foi o quê? Foi graça. Graça, favor imerecido. Nos deu o que nós não merecíamos. Em vez de usar o chicote, Ele nos deu graça. Ao invés de usar a espada, Ele nos deu misericórdia.
Então, um dos aspectos da salvação é graça. Você e eu recebemos o que não merecemos. Nós merecíamos o quê? A condenação. E Ele veio através da graça, e a Bíblia diz, no livro de Tito, capítulo 2 e verso 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se ache o autossuficiente, para que ninguém se ache que é o gostosão da história. Não, todos são culpados diante dele. Mas acontece uma outra coisa depois da graça. Vem o quê? A conversão. A pessoa muda de vida, tem um encontro com Jesus, como Paulo cai do cavalo e muda de vida, tem os olhos abertos e é transformado pelo Evangelho. E sabe o que é o Evangelho? Uma das coisas que é o Evangelho, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então uma das coisas que acontece é a graça. Depois com a graça vem a mudança, vem a conversão, vem a transformação. E depois disso o que é que acontece? São várias coisas que acontecem. Uma delas é a eleição. Você não entendeu nada, você foi eleito no primeiro turno, irmão, para de brincadeira. Uma outra coisa que acontece, Jesus de Nazaré, se isso aqui não encheu o coração da gente nessa manhã, para a gente caminhar 12 meses de fé em fé, e de glória em glória, e de vitória em vitória, e irmos mais alto e mais longe, caminhando com o Senhor, meu irmão, eu não sei o que é que pode acontecer. Uma outra coisa que acontece se chama justificação. Meu Deus, nós éramos culpados, o Senhor vem e carimba, justificado. Nós merecíamos a condenação, e nós fomos absolvidos, meu irmão. Você já viu quando um camarada é acusado de determinada coisa? Determinada coisa não, determinado crime, determinada coisa. Ele é acusado, ele vai preso, aí vem o juiz e dá a sentença. E quando o camarada sai pela porta da frente, meu irmão, está dizendo que ele não tem culpa no cartório. Foi o que aconteceu conosco. Romanos capítulo 5, verso 1 vai nos dizer, sendo, pois, justificados pela, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, você foi justificado. Eu fui justificado, eu estava condenado a viver eternamente longe do Senhor. Mas Ele com sua graça, com seu amor, com seu perdão, através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Ele nos deu justificação. Solta, abre a boca e dá um glória, solta um glória aí, meu irmão. Você não precisa carregar mais a culpa sobre você, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Uma outra coisa que acontece além disso, da graça, da conversão, é a regeneração. O que é regenerar? Gerar de novo, nascer de novo. Lembra do encontro de Jesus com Nicodemos? Deus disse, olha Nicodemos, tu acha aí que é assim, mas não é. Está pensando uma coisa, mas é outra. Necessário é que você nasça de novo. E é o que é que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 e verso de número 7. Olha, se alguém está em Cristo, Jesus de Nazaré, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Começa um processo aí para caminhar para a glorificação eterna com o Senhor. Depois da regeneração, o que é que acontece mais? Tem mais coisas, mas não dá tempo. Eu estou correndo aqui, estou parecendo, já disse o pastor, uma vez parece narrador de futebol, né? Quase não respira. Só falta gritar gol aqui. Mas há uma outra coisa que acontece aqui, eu preciso falar para os irmãos, que nós vamos ceiar. Queridos, depois da justificação, o que é que acontece? Tem outra coisa que acontece, e essa é forte, vai doer, mas cura. Sabe o que é que acontece? Santificação. A palavra de Deus vai nos dizer, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a glorificação. Ninguém vai ver o Senhor sem santificação. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, olha, sabendo que não foi com ouro ou com prata que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro, como de um cordeiro imaculado e sem mancha. Por isso, vivam em santidade. Alguém disse, deixando as coisas que para trás ficam,
coisas velhas, pecado velho, maus hábitos. Vamos melhorando, irmãos. Vamos sendo trabalhados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E essas coisas vão ficando para trás. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vivia rabugento, não viva rabugento mais. Vá sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus não fizer na sua vida, nada mais vai fazer. Podemos fazer o mês inteiro de campanha, mas se a palavra de Deus não entrar no nosso coração, nós vamos continuar do mesmo jeito. Entra ano, sai ano e nós continuamos do mesmo jeito. Uma fé raquítica, uma fé pequena, uma fé sem sentido, apenas para as coisas desta vida. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: se nós esperamos Cristo apenas nessa vida, meu Deus do céu, nós somos os piores dos miseráveis. Eu espero o dia em que Ele vai voltar com poder e grande glória e vai arrebatar a sua igreja, vai tomar com força. Isso não depende de governo, não depende de império, não depende de exércitos, depende da soberania do Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente e faz tudo o que lhe apraz. Aleluia, bendito seja o seu nome. Tem outras coisas que acontecem também, se chama reconciliação. Tem muito mais coisa. Eleição, reconciliação. Efésios 1:3 nos diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está cheio de riqueza a palavra de Deus. O que engloba a salvação é muita coisa, para que eu e você vivamos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida esperançosa, independente das circunstâncias que vivemos. Nós temos que ser consumidos pelo poder dessa palavra. Nós temos que comê-la, nós temos que remoê-la, nós temos que ouvir, nós temos que ler, meditar, se encher da palavra de Deus. É isso que gera fé. Você pensa que aquela novela que tu fica assistindo lá gera fé? Tu pensa que aquela sofrência lá vai gerar fé no teu coração? Vai nada, meu irmão. Vai nada. O que vai gerar fé se chama palavra de Deus. Sabe? No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: no princípio era o verbo, ou era a palavra. E a palavra era quem? E a palavra era Deus. Lá no livro do Apocalipse está escrito assim, olha, que Ele vem em um cavalo branco. Oh, Jesus do céu. Oh, meu Deus do céu. Irmão, você consegue assistir um filme do Spielberg, consegue assistir um filme aí que aparece cheio de coisa, as pessoas criam um cenário, mas não conseguem visualizar a glória do teu Redentor, que vai descer dos céus para buscar o seu povo. Meu Deus do céu. Na sua coxa está escrito King of Kings, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos para a glorificação, que esse é o momento, é a expectativa, pelo menos é o anelo do nosso coração, porque a Bíblia diz assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem pode buscar em qualquer lugar, como fez Salomão, buscar em todos os prazeres, de todas as formas, de todas as maneiras, mas ele não vai estar satisfeito, porque o homem é projeto de Deus, ele tem dentro de si a imagem e semelhança de Deus, foi deturpada pelo pecado, mas é restaurada pelo poder do Evangelho e leva ele para a eternidade. Glorificação é o estágio final da salvação, é a consumação de tudo, querido. É a consumação de tudo. Glorificação é a obra soberana de Deus que completa a nossa redenção. A glorificação é um evento futuro e final da volta de Cristo, sabe? Removendo totalmente a presença do pecado dos nossos corpos, transformando-nos em corpos ressurretos, conforme a imagem de Cristo, para a sua glória eterna. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. Estou quase gritando nos tímpanos dos irmãos aqui, mas eles vão entender isso. Ai. Glória a Deus. Pensa comigo o seguinte:
Pastor Marcos, sabe aqueles probleminha de coluna? Nossa, a cirurgia assim, de vez em quando. Na glorificação. Sabe aquele câncer que vira metástase? Na glorificação, meus irmãos, nunca mais. Sabe aquela diabetes? Quando eu vivi isso com meu sogro, precisou em 2 meses fazer 3 cirurgias. Oh meu Deus, nunca mais. Um corpo glorificado na esperança da glória de Deus, sem doença. Sabe aquele problema de balança? Sabe aquele problema de estética? Sabe aquele problema? Nunca mais, meu Deus do céu, nunca mais. A sua esperança precisa estar nessas verdades da palavra de Deus, que você e eu vamos receber da parte do Senhor um corpo incorruptível, um corpo ressurreto, semelhante ao corpo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, semelhança de Adão, você já conhece a história. Assim traremos também a imagem do que, irmãos? Jesus é de onde? Ele falou, meu reino não é desse mundo, eu sou de cima. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue, essa carne e o sangue não pode, não vai, e não tem condições de herdar, de entrar ou de herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. Aí eu vejo Paulo girando no manto aqui e dizendo o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Quando fala isso no meio pentecostal já vira mistério, já começa aquela coisa toda. Aí ele diz o seguinte: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Meu Deus, eu não tenho esperança nisso não, irmão. Essa carne aqui vai se desintegrar um dia. Eu vou receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo do meu Senhor, a quem amo, por meio de quem me movo, respiro e existo. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. E ele diz o seguinte: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos, vai acontecer o quê? Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem está morto vai levantar, vai se ressuscitar, e quem estiver vivo vai ser transformado pelo poder do Senhor, no ato da glorificação. Aí ele diz: porque convém que isso que é essa carne, que é corruptível, esse corpo se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque desde o dia que Jesus ressuscitou dos mortos, levantou daquela tumba fria, a morte deixou de ser um absoluto sobre todos os homens, porque Ele vive, Ele reina e reinará para sempre, e nós reinaremos com Ele. Aleluia. E aí ele continua dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, verso de número 20. Meu Deus do céu, é para mim, é para você. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21 diz assim: que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo humilhado, o nosso corpo enfermo, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Doença, nunca mais. Enfermidade, nunca mais. Miséria, nunca mais.
Fadiga, nunca mais. Deformidade, nunca mais, meu irmão. Corpo glorificado, a imagem de Jesus. Apocalipse 21, capítulo 4. Estou caminhando para o encerramento, porque eu quero, pela fé eu vou ceiar. Pela fé eu tomo parte no corpo e no sangue. É tudo pela fé, meu irmão. E o que não é de fé é pecado se não participar disso aqui. Meu Deus do céu. Apocalipse 21, verso 4. Oh, Senhor da glória. Paulo vai escrever aos Colossenses. Antes de ir para o Apocalipse, deixa eu ir para Colossenses. Diz que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Apocalipse capítulo 21, verso de número 4 e 5, nos diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não é uma lágrima, é toda a lágrima. Quando eu vejo isso, eu penso, imagino, lógico, no âmbito terreno, Deus com lenço, e nenhuma lágrima mais vai cair dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Capítulo 22 do livro do Apocalipse, verso 3 e verso de número ao 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite nem apagão, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Meu Deus do céu, e reinarão para todo sempre. Se coloque de pé, por favor. Reinaremos eternamente com o Senhor, com um corpo glorificado. Por isso eu caminho, eu vivo na expectativa da eternidade. A minha vida não termina aqui, a sua vida não termina aqui, ela começa aqui, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. A eternidade começa aqui, em um processo que vai desembocar na glorificação dos nossos corpos, aonde estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. E eu fecho dizendo para você o seguinte: Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Verso 21, a esse, glória na igreja em Vila Maluf, amém? Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quantos podem aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glorifique o nome dEle, aleluia. Talvez você esteja cansado por um momento, talvez você esteja cansado até desses 12 dias, foi puxado, foi cansativo, mas nós temos a eternidade inteira para adorar, glorificar, bendizer, exaltar, dançar na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe. Continue aplaudindo ao Senhor. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei
As nações andarão na sua luz. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Aonde? Além Do rio azul. Ore alabassuri como alabassuri andalaba. Ore calabaria como alabassuri andalabaias. Ore calabassuri como alabassuri andalabas. Ore candalabassuri andalabas. Aleluia, aleluia, grande, grande e maravilhoso será esse dia. Oh Deus, é a única certeza que o crente tem de ter no seu coração, que ao fechar os olhos aqui, encontraremos com o Senhor para sempre. Mas enquanto aqui, eu caminho. Estou com a palavra do Josinaldo ainda, que diz que a fé, ela vem demonstrada através da nossa obediência. Quando eu obedeço, eu demonstro que tenho fé. Fé em quê? Em Cristo Jesus. O que caminha pela sua palavra declara a fé em Jesus Cristo. E enquanto o pastor Robélio ministrava, eu estava ali orando, na verdade desde ontem eu estava orando e falei: Senhor, tem coisas que eu planejo, tem coisas que eu só oro. E na hora da ministração, vou falar igual um pastor: Deus me deu uma chave aqui. Nós vamos ceiar agora. E eu vou pedir um favor para você, uma gentileza. Nós vamos fazer o corredor da unção aqui. Você vai passar pela unção, vai pegar o cálice e vai para o seu lugar. Ora, basuri como alabás. Talvez você esteja aqui: pastor, eu ainda não sei, mas você vem para o corredor. Já vai experimentando. Você vai vir, vai receber a unção dos obreiros, vai passar na mesa com os obreiros aqui, vai tomar o cálice, cabeça ungida, aleluia, cálice transbordando. Oh Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto o nosso ministério de louvor vai adorando a Deus, aleluia, eu quero convidar os pastores,
obreiros, venham aqui à frente, em nome de Jesus, bem rápido, rápido e ligeiro, ligeiro e rápido, aleluia. Louvado seja Deus. Sebastião, organiza aqui, já dê, entrega aí para a gente poder orar. Pastor Ronaldo, vem para cá, ajuda aqui. Vamos consagrar os cálices. Estenda a tua mão para cá agora. Poderoso e eterno Deus, nós queremos neste momento consagrar o pão que simboliza o teu corpo, ferido naquela dura cruz, por cada um de nós. Também queremos consagrar o suco de uva, Senhor, que simboliza, ó meu Deus, o seu sangue derramado por cada um de nós. E nós consagramos o pão e o cálice, Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor Jesus, que um dia cearemos juntos ao Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Aleluia. Agora, deixa dois aqui, o resto se perfila ali na unção. Alguns pastores ficam aqui, outros na unção, ajudando na distribuição. Você já passa aqui na mesa, pega seu cálice e volta para o teu lugar. Amém, igreja? Vem adorando, vem louvando. Isso, que encostar a mesa lá para cá. Perfeito, Sebastião. Isso mesmo. Começa por esse lado aqui, isso. Você que ainda não ceia, só passe pela unção e volte para o seu lugar. Nunca mais, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro.
nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Oh, aleluia! Oh Deus maravilhoso, bendito Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esses 12 dias, meu Deus. 12 dias de oração, 12 dias de louvor, Senhor. 12 dias de uma palavra abençoadora em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. E hoje, celebrando ao Senhor, celebrando a bênção do Senhor. Oh Deus, obrigado, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falam de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Sim, meu Deus. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Deus. Amém, igreja? Todos tomaram posse do seu cálice.
Tem gente aí atrás ainda? Leva lá um obreiro lá, por gentileza, lá no fundo lá. Amém? Mais alguém? Isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Abra aí com cuidado agora aí. Tome posse aí do pão. Se cair no chão, não se desespere, tá? A gente leva outro para você aí. Amém? Levanta comigo assim, bem alto. E repita comigo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Participemos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice. E ao tomar o cálice, ele disse: este é meu sangue derramado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Este é o meu sangue, diz o Senhor, que é derramado e já foi derramado por cada um de nós. Fazer isso em memória dele, até que ele venha. Ao levantar esse cálice, eu e você estamos declarando: Senhor, nós estamos te esperando. Ao levantar o cálice, eu declaro: Senhor, a igreja te aguarda, a tua noiva te espera, Senhor. Orecanda labassuia. Participemos todos em nome de Jesus. Oh Deus, oras namassuri andalabaia, ore calabassuri andalabaias, ore calabassuri andalabas. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ore e alassuri como alabassuri andalabaia. Oh,
aleluias. Mais alto, levante suas mãos aos céus. Celebre a Ele com as suas palmas. Celebre a Ele com todo o teu corpo. Oh Jesus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, pela presença do Senhor. Meu Deus, que momento maravilhoso, que momento tremendo. Eu sinto tremendamente a presença do nosso Deus aqui. Aleluia. Que possamos carregar essa presença a cada dia deste ano, e que possamos, através da nossa vida, outras vidas serem alcançadas. Porque não existe nada mais, qual a palavra exata que eu poderia usar? Não, nada nos daria mais alegria de ter toda a nossa casa, de ter toda a nossa família, de ter todos os nossos amigos na presença do Senhor. E sempre que eu falo isso, eu lembro da minha mãe, a última palavra dela antes de falecer, aqui no Campos Salles, antigo Campos Salles. Ela, com a vozinha fraca dela, ela diz: filho, eu não tenho do que reclamar, porque eu vi o meu marido, eu vi os meus filhos, eu vi as minhas noras, e eu vi os meus netos na casa do Senhor. E ela falou: tudo o que Deus me prometeu, Deus me deu. Eu vou esquecer isso nunca. Está gravado em pedra no meu coração, irmãos, porque eu sei que não há felicidade maior pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas principalmente, Lu, de ter a nossa casa. Saber que quando a arca fechar, a nossa família está dentro. Quando Deus fechar a arca, toda a nossa casa, Robélio, Rafa, já está dentro da arca. Oh, louvado seja. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Irmãos, assistência social, ela pede uma ajuda para a igreja. Final do ano foi uma bênção, a igreja cooperou maravilhosamente. Agora, a assistência social está precisando de alguns itens, assim, especiais aí, ou que faltam aí, né? Elas vão estar entregando um papelzinho lá na porta. Deve ser na porta o papelzinho. Não me falaram onde vai ser entrega. Vai ser na porta mesmo. Aí vai estar um item lá, tá? E você pode trazer esse item. Os irmãos que costumam trazer a cesta básica, continue trazendo, tá? Você que tá, porque na cesta básica já viu o item aí, de algum jeito, tá? Você que tem cooperado com as cestas, continue cooperando. E a você que sempre traz alguma coisa, pegue o papelzinho lá, veja o que a nossa assistência social está precisando e abençoe aí, que algumas famílias estão passando por algum momento difícil e a igreja tem sido esse instrumento de bênção para essas famílias. Amém? Glória a Deus. Dê um sorriso para o irmão da direita, da esquerda, diga para ele: foi um prazer enorme durante esses 12 dias adorar ao Senhor ao seu lado. E a partir de hoje a gente começa aí devagarzinho voltar aos nossos trabalhos, às nossas atividades aí, tá bom? Tá, a gente vai ter uma reunião administrativa aí com a liderança, programação do ano, os eventos desse ano. Tá chegando Odres aí, terceira edição aí. Aleluia, louvado seja Deus. Terceira conferência Odres 9, 26 anos, Brasil para Cristo, Vila Maluf. Aleluia. O interessante é que você está lá fora, o pessoal: e pastor, tem Odres esse ano? Eu falei: tem Odres esse ano também. Aleluia, louvado seja Deus. Então, hoje começa, né? A gente deu o início, o chute inicial aqui para começar os nossos trabalhos. E eu vou dizer uma palavra que Deus já falou para mim, e eu vou transmitir para você: Deus conta contigo. Diga para alguém: Deus conta com você, meu irmão. Pedidos de oração, bora.